Irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a vida de cada um de vocês, das suas famílias, e Ele continue a nos sustentar e a nos guardar como tem sido até aqui. Louvado seja o nome do Senhor por mais esse momento que temos de nos voltar a Ele na meditação da palavra, de aprender dEle e sobre o que Ele tem para nós. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, texto que servirá como base da nossa meditação. Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 25. A palavra do Senhor nos instrui dizendo: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, mas a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez? Tua palavra foi lida, Senhor, e nós precisamos da tua graça nos assistindo por meio do agir do Espírito, a fim de que sejamos instruídos adequadamente para sermos edificados e preparados ao serviço do Senhor. Então, nós suplicamos, tem misericórdia de nós, fale conosco e nos dê a aplicação das Escrituras, de modo que o nosso coração seja direcionado conforme a tua vontade. É o que nós pedimos ao Senhor e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a preocupação ou a ansiedade vem atingindo a sociedade de uma maneira cada vez mais intensa. E é lógico, você e eu não estamos imunes a este problema. Você e eu, muitas vezes, passamos por situações que nos causam desconforto, nos causa preocupação, nos causa realmente temor. E, infelizmente, esse mal passou a ser aceito como uma experiência comum, natural a todas as pessoas. A psicologia chega até a classificar alguns níveis de ansiedade que seriam até aceitáveis, né? E é triste nós constatarmos que esses conceitos, essa realidade se faz presente na vida da igreja. Se faz notória na vida de muitos cristãos. E nós sabemos como, de fato, a preocupação e a ansiedade têm vitimado pessoas, famílias, instituições, e como ela se apresenta a nós até como um mal incontrolável. Afinal de contas, muitas coisas são justificadas e até permitidas por conta da ansiedade. Mas o que a Sagrada Escritura nos ensina? O que a palavra de Deus nos fala sobre essa situação tão corriqueira e que nos cerca o tempo todo? Como ela considera que nós devemos lidar com este mal que está diante de nós? A ansiedade, como eu disse, é uma triste realidade que nos cerca. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar que, em sua essência, ela basicamente é uma resposta
inadequada às circunstâncias adversas, às situações desafiadoras da vida. É uma maneira que nós respondemos uma resposta de maneira inadequada àquilo que está diante de nós e que muitas vezes então gera ainda mais dores e preocupações. Mas como enfrentá-las? Como a Bíblia nos ensina que nós de fato devemos lidar? O que Jesus nos fala acerca da ansiedade? Nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, e ele não é o único texto na Escritura que trata sobre esse mal, sobre esse problema, mas nós vemos alguns apontamentos, alguns ensinos de Jesus sobre exatamente a ansiedade como um problema. E aqui é o primeiro ponto que eu queria considerar com os irmãos. A ansiedade é tratada por Jesus como um problema de fato, é uma realidade, é uma circunstância que se faz concreta na existência humana. E ele vai nos mostrar que, primeiro, ela é um problema porque ela se constitui numa desobediência à sua palavra. Se você leu atentamente o texto, você deve ter percebido por 3 vezes o Senhor Jesus vai dar o comando para que nós não venhamos a nos entregar às preocupações. Primeiro, no verso 25, ele vai dizer: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber. Então a ordem é: não andeis ansiosos. Veja, nós não estamos tratando de um pedido. Nós não estamos tratando aqui de uma colocação em que Jesus nos pede um favor. Não, ele está nos ordenando. E se é uma ordem, nós precisamos nos sujeitar ao seu senhorio e obedecê-la. Depois, no verso 31, ele vai dizer novamente, em outra conclusão: portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Observe que, basicamente, ele repete o que havia sido dito no versículo de número 25. E no final dessa passagem, no verso 34, nós temos o terceiro comando, ou a terceira repetição deste comando. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Perceba, a ordem é dada para que nós venhamos cumpri-la, para que nós venhamos obedecê-la. E quando nos entregamos às preocupações, quando deixamos que a ansiedade nos domine, quando deixamos que a ansiedade reja a nossa vida, nós simplesmente estamos em desobediência ao mandato do Senhor. Nós estamos realmente num ato de rebeldia. E é isso mesmo que a palavra está nos apresentando. A ansiedade como um mal, porque é um ato de desobediência ao Senhor. Mas o Senhor vai nos mostrar dessa maneira, então, que ela acaba sendo uma transgressão da sua palavra. Lembre-se, por exemplo, de Filipenses capítulo 4, no verso 6, nós temos o apóstolo Paulo relembrando essa ordem do Senhor, dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma. Perceba, este é o mandamento do Senhor. Nós precisamos tomar as rédeas das dificuldades, debaixo da graça do Senhor, de maneira que os problemas não venham a ditar a maneira como nós reagimos a eles. Não venham a nos conduzir, seja no que sentimos ou no que fazemos. Mas, ao contrário, nos sujeitando à vontade de Deus, nós buscaremos lidar com esses problemas. Então, o mandamento do Senhor é claro: não fiquem preocupados. Eu sei, isso é difícil. E não é à toa que o Senhor, então, reserva uma porção da sua palavra para tratar desse assunto e nos instruir acerca desse problema que é tão comum à vida humana. Mas a ansiedade é um problema não simplesmente porque ela se constitui numa desobediência à palavra de Deus. Ela é um problema porque ela é incompatível com a fé. Nós olhamos para a palavra do Senhor, e lá no verso de número 32, o Senhor Jesus vai argumentar dizendo que essa preocupação, essa inquietude com o que beberemos, o que vestiremos, ou com o que nós vamos comer, né, ela é uma ação típica dos incrédulos, dos pagãos. Veja, ele vai dizer: porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Aqueles que não conhecem, aqueles que não se relacionam com Deus, é que acabam se comportando desta maneira, uma maneira pecaminosa de inquietude. Acabam negligenciando os preceitos de Deus e a própria maneira como Deus age na história da vida do seu povo.
Então, quando nós nos entregamos à ansiedade, nós estamos desconsiderando a majestade de Deus, como nós vemos agora há pouco no Salmo 145. Nós estamos desprezando os grandes feitos de Deus. Nós estamos nos esquecendo da intervenção ou da provisão de Deus na nossa vida dia após dia, tanto na história da redenção, como na história particular de cada um de nós. Como o Senhor, em sua graça e misericórdia, nos acompanha, sendo presente, manifestando o seu cuidado e a sua provisão, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas o fato é que os gentios é que ignoram essas coisas. Nós, que somos chamados por Deus, não devemos caminhar dessa maneira. Então, a ansiedade torna-se um problema, por quê? Porque ela é incompatível com a fé. Ela é um sinal de incredulidade e de total falta de confiança no cuidado providencial de Deus. É um demonstrar da nossa incredulidade e insegurança quanto à presença do Senhor na nossa vida. Lembre-se como Davi lidava com os seus problemas. Tem um salmo que eu tenho certeza que todos nós aqui conhecemos, Salmo 23. Ele vai dizer o quê? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi não estava dizendo, eu vou ter todas as coisas porque Deus é o meu pastor. Não. Ele estava mostrando que Deus é suficiente para a sua vida. Deus é o meu pastor e isto me basta. A certeza da presença de Deus é a certeza da provisão de Deus. Ele termina o salmo dizendo que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Por quê? Porque o pastor que o acompanhava, que cuidava dele, é suficiente. Ele vai dizer que Deus o guiava, que Deus o pastoreava, que Deus o alimentava. E é assim que o Senhor age na história em nosso favor. E quando então nos entregamos às preocupações da vida, nós simplesmente estamos ignorando a presença e a provisão de Deus dia após dia diante de nós ou na nossa vida. Então, a ansiedade é um problema porque ela significa desobediência à palavra de Deus. A ansiedade é um problema porque ela é incompatível com a fé. É uma característica própria dos pagãos, dos gentios. Mas a ansiedade é um problema porque ela revela insensatez quanto ao nosso futuro. E nós ficamos extremamente angustiados em relação ao dia do amanhã. Em casa eu tenho um rapazinho que toda hora fala assim, pai, o que a gente vai fazer amanhã, né? Pai, o que a gente vai comer amanhã? Pai, o que eu vou vestir amanhã? Pai, é tudo amanhã. E eu sei também que ele está simplesmente espelhando quem eu sou, quem minha esposa é e quem nós somos. Porque a nossa tendência é de extrema inquietude em relação ao que vai ser amanhã. Quem vai ganhar as próximas eleições? Como é que vai ser meu emprego daqui a um mês? Né? Como é que estará a situação da minha família? Aquela enfermidade que nos assola, será tratável ou não? Vai ser resolvido este problema ou aquele? Nós ficamos entregues a demandas do amanhã. E o mais curioso em tudo isso é que, na grande maioria das vezes, as conjecturas que nós fazemos em nossa mente, que nos rouba o sono, a energia e o ânimo, elas sequer se concretizam na nossa vida. Gastamos tempo, gastamos energia, gastamos recursos que não são caros, simplesmente para ficar pensando em coisas que não são reais, que não são concretas e que não se concretizarão. Você ensaia diante de uma situação aí embaraçosa, né? Ensaia argumentos, ensaia a postura, e aí chega lá, basta uma palavra de alguém para que tudo aquilo que você preparou caia por terra. E a situação seja totalmente diferente. E aí você fala, se eu soubesse que era assim, eu não teria sofrido tanto, né? Eu sei, isso não acontece com vocês, mas com alguns pecadores por aí, de vez em quando isso rola, né? O quê? Porque isso é, de fato, uma insensatez em relação ao futuro. Preocupar-se com o futuro é algo inútil. E veja, no verso 27, é exatamente isso que o Senhor Jesus vai dizer. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Qual de nós, ansioso, pode alongar a nossa vida? Qual da ansiedade que nós sentimos pode resolver os nossos problemas? Pode endireitar a nossa vida? A ansiedade não tem essa capacidade regenerativa, restauradora, transformadora, redentora. Não. Ela vai gerar problemas e mais problemas.
Por isso que ela então é uma tremenda insensatez em relação ao nosso futuro. Então a ansiedade é um problema. Por quê? Porque ela constitui-se em desobediência à palavra do Senhor. A ordem é: não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos, não vos inquieteis. A ansiedade é um problema. Por quê? Porque ela é incompatível com a fé. Os gentios ou os pagãos é que procuram essas coisas. A ansiedade é insensatez em relação ao futuro. Nós não podemos mudar o curso da nossa vida. Nossa ansiedade não vai gerar isso. Mas a ansiedade também vai nos mostrar um outro elemento. Ela vai apresentar uma ofensa à pessoa e obra do nosso Senhor. Viver ansiosamente é uma tremenda afronta ao caráter de Deus, ao relacionamento que Ele estabelece conosco, à maneira como Ele nos trata. Por quê? É uma demonstração de falta de fé em suas promessas. Os gentios é quem procuram todas essas coisas. E aí, o Senhor Jesus completa dizendo: pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Quando nós andamos ansiosos, quando deixamos as preocupações nos conduzir e reger nossa vida, nós simplesmente, de outro modo, né, com outras maneiras e ações, né, outras manias e ações, nós simplesmente estamos dizendo: olha, eu não confio no Senhor. Eu estou revelando falta de fé, e isso afronta o nosso Deus. Por quê? Porque Ele chamou nós, como seu povo, para uma vida de fé. E a ansiedade, então, nega na prática a confiança nas Escrituras e no poder de Deus para cuidar de nós. Tratando sobre a ressurreição, o Senhor Jesus disse aos saduceus algo que é um princípio que é extremamente importante no tema que nós estamos tratando. Errais por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus. E quando nós não nos envolvemos com o conhecimento das Escrituras e do poder de Deus, nós nos entregamos à ansiedade. Nós nos entregamos às preocupações e elas passam a reger a nossa vida. Então, a ansiedade é um problema. E ela é um problema por conta desses pontos que nós estamos aqui tratando. Mas a palavra de Deus nos mostra mais. Nós vamos ver aqui as razões pelas quais, né, ou os motivos pelos quais nós não devemos nos preocupar. Jesus fala sobre o modo como nós devemos lidar com a ansiedade. Já vimos que ela é um problema, mas e daí? O que isso... como eu tenho que me relacionar com essa demanda? O que esses problemas que Jesus apontam vão... como eu vou lidar com eles? Como eu vou encará-los? O que eu preciso fazer para amenizar os seus efeitos e impactos na nossa vida? E convenhamos, na verdade, o que nós buscamos são soluções para os nossos problemas. E a palavra de Deus tem tudo aquilo de que nós precisamos para as mazelas da nossa alma. E com a ansiedade não é diferente. No texto que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus vai nos instruir a não nos inquietar, destacando então a importância de nós confiarmos em Deus ao invés de nos entregarmos às preocupações. Então, o antídoto, ou a maneira como o Senhor espera que nós venhamos a encarar a ansiedade e as preocupações da vida, é com fé. É um ato de fé. E nós vamos ver como ele vai apresentar isso. Não é uma fé cega, não é um tiro no escuro, mas é algo palpável diante daquilo que o Senhor realiza em nossa vida. Então, quais os motivos pelos quais nós não podemos ou não devemos nos preocupar? O primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui é a provisão de Deus. Nós olhamos para esse texto e quando Jesus vai dizer não andem ansiosos, ele então passa de uma maneira muito didática, muito prática, a apresentar aos seus discípulos dois exemplos muito próprios da sua realidade, muito comuns ao seu dia a dia: as aves e o lírio do campo. E o Senhor então vai mostrar, por meio desses exemplos, exatamente como Deus provê, como Deus cuida, como Deus sustenta das suas criaturas. E ele faz isso para nos ensinar que Deus espera que nós confiemos na sua provisão, que nós realmente nos entreguemos a Ele para lidar e tratar das nossas necessidades básicas, como comida e vestuário. E, é claro, diante de todos os outros problemas. Então, dentro dessa perspectiva, o que nós olhamos aqui no texto é que Deus vai então mostrar que Ele sempre alimenta as suas criaturas. Esse é o primeiro exemplo. Deus chama a atenção para os pássaros, né? A partir do verso de número
26. Observai as aves dos céus. O que o Senhor vai então mostrar é o seu cuidado providencial. Observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai faz o quê? As sustenta. É Deus quem cuida, é Deus quem provê, é Deus quem sustenta e mantém a obra da criação, e não somente as aves, mas toda a sua obra da criação. Pela palavra do poder ele trouxe tudo à existência, e nele e em Cristo tudo subsiste. Ele é o preservador, ele é o doador da vida, e é ele quem vai prover cada uma das necessidades. E é claro, nós temos que nos lembrar que essa provisão divina não isenta ninguém de trabalhar. Os pássaros não ficam lá na árvore todo dia de manhã com a boquinha, o biquinho aberto, né, esperando a comida cair dentro. Não. Deus coloca neles aquilo que nós chamamos de instinto animal, né, que vai levá-los a procurar, né, a voar para ali e acolá, a fim de encontrarem comida, a ter os seus ritos migratórios para realmente poderem sobreviver, né, e não é diferente conosco. Mas o ponto que eu quero ressaltar à luz desse texto é: Deus sustenta. Deus cuida. E qual é a pergunta reveladora que o Senhor faz no final do verso 26? Vocês não valem muito mais do que as aves? Vocês não são mais preciosos do que elas diante de Deus? O que o Senhor quer nos mostrar é que se Deus cuida e sustenta das suas criaturas, como as aves, o que ele fará em relação a nós? Certamente ele proverá cada uma das nossas necessidades, como o apóstolo Paulo escreve na carta aos Filipenses. E nós precisamos confiar nessa verdade, revelada pelas Escrituras. Nós precisamos colocar os nossos olhos no Senhor que nos dá o pão de cada dia. O Senhor que nos dá condições para que nos desenvolvamos em várias esferas da sociedade e assim tenhamos condições de nos manter. Ele provê de muitos modos, de muitas maneiras, aquilo que realmente nós carecemos. Porque Deus sempre cuida das suas criaturas. E mais, ele usa um outro exemplo nos versos 28 e 29 do lírio para mostrar que ele sempre adorna a sua criação. Ele vai chamar a atenção agora para os lírios do campo, né? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Primeiro verbo foi observar, agora é considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e também não fiam. E o texto vai nos dizer o que acontece, o que se passa na vida deles, né? Eles são vestidos de uma maneira bela. Veja que ele vai dizer no verso 29, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. O que o Senhor está nos mostrando aqui? Que um Deus que valoriza essa beleza, cujo o desfrute é temporário, um Deus que realmente vai cuidar de coisas que são efêmeras, com certeza proverá para nós o vestuário necessário, aquilo que nós precisamos. É claro que o Senhor não está prometendo dar para você aquela roupa de grife que você viu lá na vitrine do shopping, ficou encantado, mas é uma fortuna. Não é isso que o Senhor está nos prometendo. Mas Ele promete nos dar o que de fato nós precisamos. Então, isso simplesmente para nos mostrar a provisão divina. E esse é o Deus cuidador. O verso 26 ressalta exatamente isso. Nós valemos muito mais do que as aves do campo, né? E ele vai dizer, né? Verso 30, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. A pergunta semelhante ao que é feito no final do verso 26 aqui é ressaltada mais uma vez para nos posicionar diante de toda a obra da criação. O que Jesus está nos mostrando é que nós temos um valor singular. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos a coroa da criação e por isso Deus tem um cuidado especial, distinto em relação a nós, o seu povo. Então, nós não podemos nos entregar à ansiedade, por quê? Porque Deus provê em nossa vida. E, de forma semelhante, o Senhor está nos mostrando sobre a necessidade, então, de confiança nesse cuidado de Deus em nossa vida. Veja comigo, em um texto mais adiante, capítulo 7, versos de 9 a 11, como isso vai se revelar, vai ser apresentado nas palavras do Senhor Jesus. Falando sobre a oração, o Senhor vai dizer,
qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhes pedirem? Veja que o Senhor faz uma comparação entre a nossa paternidade e a paternidade de Deus e diz: se vocês que são pecadores, são maus, conseguem dar coisas boas aos filhos, o que dirá de Deus? Ele está a nos chamar a atenção para a confiança que devemos ter em Deus. E confiança que é resultado de conhecimento. E o que Jesus está revelando aos seus discípulos é o conhecimento sobre a obra de Deus como nosso Pai. E veja que é exatamente a expressão que permeia toda a descrição que Jesus faz de Deus em relação à preservação da nossa vida. Ele não vai falar simplesmente Deus, mas ele vai chamar-nos a atenção para a questão de Pai. Uma expressão muito incomum no meio judeu, ressaltando que a nossa relação com Deus não é uma relação distante, onde Deus fica bem lá, distante, e nós aqui. Não. Deus é um pai amoroso, um pai cuidadoso, um pai zeloso, que sabe o que nós precisamos e que nos sustenta, que cuida, que provê e que espera que você e eu venhamos a confiar, a nos lançar a Ele. Não é exatamente isso que Pedro nos ensina sobre a ansiedade? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Meus irmãos, nós somos chamados a olhar para Deus com confiança, porque Ele é um Pai que nos ama, um Pai que cuida de nós. No final do verso 32, o Senhor diz: o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. E então observe que o Senhor nos mostra sobre a provisão de Deus e a necessidade de nós confiarmos no Senhor. Mas como nós devemos enfrentar, então, essa realidade? Eu penso que duas coisas são necessárias em extremo nas nossas ações de enfrentamento à ansiedade. Sabendo que Deus preserva e que eu preciso confiar nele, eu preciso ver a vida com novos olhos. Existe uma enorme diferença, e é exatamente isso que o Senhor está mostrando aos seus discípulos, entre ver e observar. Tem um autor chamado John MacArthur, ele tem um livro muito interessante, com o título de Abaixo a Ansiedade. Se você não leu, eu recomendo que leia. Se você quer presentear alguém que está ansioso, dê esse livro, porque vai ser o melhor presente, certamente, que você poderá dar. E ali ele vai, num dos capítulos, chamar a atenção para uma história que eu gosto muito. Eu gosto muito, ela é bem ilustrativa, de Sherlock Holmes e Watson, né? Um diálogo em que diz assim: Holmes, né? Você vê, mas não observa. A diferença é clara. Por exemplo, você tem visto frequentemente os degraus que conduzem ao corredor dessa sala. Watson responde: sim, frequentemente. Então, Holmes vai dizer: quantas vezes? Watson diz: bem, umas 100 vezes, eu acho. Holmes, então, emenda com a pergunta: então, quantos degraus tem nela? Watson responde: quantos? Eu não sei. E aí Holmes conclui: aí está, você não observou. E você não observou e, no entanto, viu. É exatamente neste ponto que desejo chegar. Pois bem, sei que são 17 degraus, porque não somente vi, mas também os observei. Nós somos igualmente desafiados, meus irmãos, à luz dessa passagem, chamados por Deus a enxergar a sua providência, o seu cuidado. Chamados por Deus a conhecer aquilo que Ele tem feito por nós e nos lembrar disso. Nós temos que rememorar os grandes feitos de Deus e hoje nós vamos celebrar isso. A morte e a ressurreição do Senhor, que nos garante não só a vida eterna, mas a certeza da presença real de Deus junto a nós hoje, agora, nesse exato momento e nos momentos de lutas que nós enfrentamos. Então, nós precisamos de fato ver a vida com novos olhos. Nós não podemos simplesmente ver as coisas ao nosso redor, mas precisamos observar com cuidado aquilo que está acontecendo. Deus cuida e sustenta da sua criação. O seu cuidado paternal é real. E não simplesmente vendo, mas observando as coisas,
nós precisamos corrigir o nosso foco. Veja, no final do texto, o Senhor Jesus vai mostrar que a nossa visão, o nosso anseio não pode ser pelas coisas deste mundo. Nós precisamos realinhar a nossa vida de acordo com os padrões de Deus, de acordo com a palavra de Deus. E depois de então reiterar a proibição de que nós não devemos nos inquietar, o Senhor Jesus apresenta uma nova ordem, agora positiva. Não é para não fazer algo ou não nos inquietar, mas agora a ordem é para que nós busquemos em primeiro lugar o seu reino. Então, quando nós enxergamos e observamos os fatos, a provisão de Deus, o cuidado de Deus, a nossa resposta não pode ser outra senão, de fato, nos entregar a uma busca contínua pela a vontade do Senhor. Devemos corrigir o nosso foco. Quando nós perdemos de vista o reino e a justiça de Deus, quando nós focamos nossa atenção nas coisas transitórias dessa vida, em tesouros terrenos, é aí que de fato nós caminhamos para as preocupações. Mas quando o nosso alvo é o reino, os nossos valores mudam. Nós temos uma transformação radical e o nosso tesouro é depositado não naquilo que passa, mas naquilo que é eterno, naquilo que é duradouro, né? E se nós tivermos um foco distorcido, nós perderemos de vista o quadro maior da providência graciosa de Deus na nossa vida. Ontem eu falava com Michele, tá meio estranho. Eu coloco a minha Bíblia aqui, parece que eu enxergo tudo embaçado, né? Aí eu faço isso aqui, ó. Nossa, tá ficando uma maravilha. Eu falei pra ela, tô descobrindo que eu tô com um problema de ver de perto, né? Lá vem o tal do bifocal, né? É a vida. E se nós não corrigimos o foco, a gente tem problema. Se eu não tomar providências e mudar o meu óculos, o que vai acontecer? Daqui a pouco eu não consigo nem pregar, porque a Bíblia fica em cima de mim, aqui, ó, perto. Na vida é assim. Se nós não realinharmos o nosso foco em Deus e na sua obra, nós continuaremos nos entregando à ansiedade. E à medida que nós realinhamos nosso pensamento sobre a ansiedade com aquilo que Deus nos ensina em sua palavra, nós vamos nos tornando pessoas diferentes. Eu não estou dizendo aqui que vai ser uma luta fácil. Eu não estou, e nem é minha intenção, minimizar os seus problemas. Eu quero dizer que nós, quando confiamos na graça e na providência de Deus, podemos de fato encontrar deleite e descanso para a nossa alma. E podemos realmente encontrar a direção que vai nos conduzir ao livramento. Com o que você tem se preocupado? Eu quero desafiar você a fazer uma lista ao longo dessa semana daquilo que são as grandes preocupações na sua vida. E é fácil, isso é muito fácil de ser identificado. É só você pensar naquilo que mais ocupa o seu pensamento. É só você considerar aquilo que mais tem roubado a sua atenção, o seu tempo, os seus esforços. Você gasta a maior parte do seu tempo pensando em quê? Desejando o quê? Temendo o quê? Liste isso. Faz no papel mesmo, né, no celular, mas crie uma lista daquilo que tem procurado, que tem roubado o seu tempo e procure maneiras práticas de lidar com elas. Se você precisar de ajuda, nós estamos à disposição. Nossa igreja, graças a Deus, tem uma boa equipe pastoral. Vocês têm o bacharel mais próximo de vocês, mas os pastores estão à disposição. Temos aqui um presbítero que está disponível para servir a congregação. Nos procurem, falem conosco, busquem ajuda pastoral. Você não precisa pagar para ter essa ajuda. Não, mas pastor, eu preciso de um profissional, né? Tem gente que gosta de gastar muito dinheiro para cuidar de coisas que a própria palavra de Deus já resolve. A opção é sua, mas o que a palavra de Deus nos ensina é que nela nós encontramos a resposta e o caminho, o direcionamento de Deus para todas as mazelas da nossa alma. Então confiemos naquilo que a palavra de Deus nos ensina. E eu desafio você a realinhar o seu foco em Deus e na sua providência. Eu não tenho dúvidas de que quando de fato nós estamos focados naquilo que o Senhor é e no que Ele faz por nós, nós teremos muito mais condições e melhores possibilidades de realmente lidarmos adequadamente com as preocupações da nossa vida. Que Deus assim nos abençoe. Vamos cantar o hino de número 31. Hino de número 31.